Já estamos de volta, agora são 22 horas e 30 minutos e eu queria dar um recadinho para você. Esse programa será reprisado apenas no domingo. Portanto, se você está gostando aí do Todos na Mira, um programa especial com os nossos pastores aí da TV Novo Tempo, você vai poder assistir a reprise desse programa no domingo a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, tá bom? Então acompanhe aí. Só vai ser no domingo, hein? Porque o programa está bastante extenso. E olha só, ainda tem muito tempo, você pode mandar ainda muitas suas perguntas. Para participar do programa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você também pode ligar para a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail. Olha aí o telefone, 0 operadora 12 21 27 3121 ou através do nosso e-mail todosnamira@novotempo.com, tá bom? Participe do nosso programa, mande a sua pergunta ou também acesse as nossas redes sociais. No Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está zapeando o seu televisor e caiu aqui no canal 14 da Sky, este é o canal Novo Tempo, essa é a TV Novo Tempo, canal da Esperança, e esse é o programa Todos na Mira, um programa especial do programa Na Mira da Verdade, 5.1, 5 homens de Deus ali respondendo as mais diversas questões que são colocadas ali, tá bom? Participe do nosso programa, mande a sua pergunta. Nós estamos falando aí, amigos, corta aqui pra mim, eu queria ver todos ali. Nós estamos falando aí sobre a questão dos adornos, né? Que foi perguntada aqui pelas mulheres. As mulheres podem ou não usar essas joias, mas a gente está conversando aí, começamos a conversar que não são só as mulheres não é isso? Como é que estava o assunto aí? Vamos continuar. Pois olha, o pastor Kleber fez uma abordagem muito interessante que o princípio bíblico de 1 Timóteo 2,9 é para os homens também. Então não adianta focar, não se deve focar a mulher, sendo que às vezes o indivíduo usa um terno extremamente caro, um relógio, uma gravata. O princípio de modéstia cristã é para todos, não é? E aí o pastor Rodrigo também estava mencionando um ponto aqui no intervalo. Mas por que nós utilizamos, por exemplo, a aliança de casamento e falamos aqui da questão do adorno? E agora? Você está na mira. Aliás, esse é o ponto. Porque eu imagino, se você estiver em casa, pode perguntar assim, mas que povo contraditório. Lá estão falando de... Olha aqui, eu sou bem casado, tá vendo? Tô com uma aliança aqui na mão, espero que vocês vejam. Aliás, uma propaganda. Agora, dia 11 de abril, eu faço aniversário de casamento com minha esposa. Oh, que coisa boa. E quem é boa. solteiro, por favor, case. É muito bom ser casado, viu? Muito bom ser casado, bem casado. Mas como eu estava dizendo para vocês, nós estamos aqui com um adorno. Apocalipse capítulo 21, verso 2, também descreve a Nova Jerusalém da seguinte maneira. Então vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Peraí, parece uma contradição. Se o adorno é pecado, por que a Nova Jerusalém é vista como uma mulher adornada? Uma coisa que você tem que entender em casa... Existem dois tipos de adorno, de atavio. Existem alguns que têm função social, como, por exemplo, um broche que alguém usa porque trabalha para o governo, o próprio caso da aliança que nós temos aqui no Brasil. Aqui imagina-se um homem casado com aliança. Em alguns pontos dos Estados Unidos, só a mulher que recebe um anel, nem a aliança. É um anel de casamento. O pastor Kleber morou lá, sabe disso. Então, tem determinadas culturas que têm um adorno não para sentido de vaidade, mas como emblema, significando uma função social específica, e devemos deixar claro uma questão e outra. Tudo é relacionado em relação ao significado que ela possui. E aqui é um ponto importante. Eu conheço pessoas que, por exemplo, tomam a decisão de casar-se e é colocado numa aliança de casamento milhares e milhares de reais. Condiz isso com aquilo que Deus espera de nós ou não? É importante nós entendermos que o significado, o objetivo é dizer, no meu caso, nós que somos casados, nós não estamos mais na prateleira, né? Já foi, tomamos a nossa decisão. Somos casados, esse é o significado. Eu tenho uma aliança, um compromisso com alguém. Portanto, meu conselho é, se você consegue algo bonito, mas sem gastar muito, coloca o dinheiro na missão de Deus, na expansão do reino dele nessa terra. É mais importante do que simplesmente ter uma aliança bonita, mas que custa milhares e milhares de reais. E ao aspecto cultural, o respeito que muitas vezes nós devemos ter. Há locais no mundo que não utilizar, você causa um problema cultural ou social. Em outros locais, o pastor Luiz bem conhece que utilizar você causa uma dificuldade e um problema. Exatamente, pastor Kleber. Inclusive, eu quero dizer que eu sou casado, bem casado, com a Ilkiane.
e não estou usando aliança. Mas como isso aí, pastor? Hã? Que diferença é? Só você que está sem aliança aí, é? Interessante, Agora o pastor Kleber sobre tocou na questão cultural, e eu quero dizer o seguinte, eu trabalho na América do Sul, trabalho em vários países da América do Sul, e por questão cultural, tem alguns lugares em que você usar aliança produz um certo escândalo em algumas pessoas que frequentam a igreja, que tem sua vida religiosa e espiritual. Então, como Paulo mesmo explica em suas cartas, que muitas vezes ele se fazia de grego para com os gregos, de romanos para com os romanos e tal, enfim, ele contextualizava. E hoje, como eu trabalho na América do Sul, há lugares que se você coloca aliança, você produz essa pergunta. Bom, não pode usar adorno, e por que posso usar aliança? Qual a diferença de usar aliança aqui e de botar algo aqui? Né? Então aí tem esse questionamento. E por questão cultural, então eu e minha esposa conversamos e decidi tirar, porque eu sou um evangelista e visito esses lugares. Então, para não produzir um escândalo em algumas pessoas, por respeito a elas, eu resolvi tirar. Mas eu tenho a minha aliança, somente que quando faço essas viagens, a gente acaba não usando. E eu complemento, terminando a minha fala, professor Leandro e Tito, dizendo o seguinte, a pergunta que foi feita é, Deus proíbe, ou a Bíblia proíbe o uso de joias? Veja, Deus não proíbe nada. A Bíblia não proíbe nada. Porque se você falar, proibiu, né? Você quebra um princípio de liberdade. O princípio do livre-arbítrio. Então, na verdade, a Bíblia diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Você sabe, há momentos na vida do cristão, quando você às vezes está começando a vida cristã, você talvez aprende a rezar, porque sua mãe te ensina uma oração, você repete aquela oração, você decorou a oração. Mas chega uma fase da vida que você aprende a orar. E chega uma outra fase da vida que você aprende a clamar. Então a vida cristã é uma vida de constante crescimento. E tratando-se de santificação, de crescimento, vai chegando um momento na vida cristã, no relacionamento, que você começa a entender coisas que na Bíblia não está explícito assim, pode, não pode, faz ou não faz. É uma questão de santificação e de relacionamento. Existem pontos no Antigo Testamento em que você poderia encontrar citações em que mulheres e homens do povo de Israel usavam todos esses adornos. Mas quando você vai para Gênesis 35, você vê que no momento de santificação, no momento de consagração, Jacó pede para tirar todos os deuses estranhos e pede o povo para mudar a roupa, mudar todo o seu interior e exterior, porque estava num contexto de santificação. A Igreja Adventista preparou um documento orientando a igreja a respeito desse assunto. E está disponível para as pessoas no portal da Igreja Adventista. Então eu creio que realmente o princípio é a comunhão com Deus. A partir daí, as nossas posições e até mesmo as nossas atitudes serão consequência dessa comunhão com Deus. Exato. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar agora esse momento e apresentar para você um presente que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade e hoje também no programa Todos na Mira, que é esta revista aqui, ó. Eu tiro do plastiquinho porque é novinha para você receber aí na sua casa. Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista, que não é apenas uma revista, é um curso bíblico. São 16 temas nesta revista aqui que você tem, no final de cada tema, um pequeno questionário para você responder de acordo com aquilo que você leu e aprendeu. É um curso bíblico que você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver aí que do lado direito, onde tem ali algumas publicidades, tem esta revista aqui, clicando Revista Gratuita. É só você clicar lá, vai abrir um espaço onde você tem para preencher os seus dados, né, os seus dados de correio, para que você possa receber aí na sua casa sem pagar nada. É um presente que nós oferecemos para você aqui em todos os programas, a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um verdadeiro curso bíblico nos tempos em que vivemos, o tempo do fim. Mas eu também quero dar para você, nosso telespectador, nosso ouvinte, que é hispano, que acompanha a nossa programação,
através... nós sabemos que aqui em São Paulo existe uma grande comunidade hispana e nós estamos aqui oferecendo uma revista, um curso bíblico também gratuitamente para você. O curso chama-se La Biblia Habla, um guia de estudos de las Sagradas Escrituras. Você pode ter esse material gratuitamente na sua casa também. Basta você entrar no mesmo blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai poder solicitar também esta revista, este curso bíblico em espanhol para você, tá bom? Então não perca tempo não, é de graça, vai lá, peça e vai receber. Tem alguém me chamando aí? Sim, eu pensei que você fosse falar em espanhol essa parte, Eu não hablo espanhol, hombre. Quem habla espanhol é apenas meu parceiro aí. E logo, logo, Na Mira da Verdade também vai estar em espanhol, hein? Olha aí, lá no canal Nuevo Tempo. Bom, mas vamos lá para a pergunta, né? Porque as perguntas não param de chegar. Professor, tá se preparando aí, meu amigo? Eu estava conversando com o Dr. Rodrigo aqui, estamos estudando idioma. Eu aprendi muito pouquinho, lógico, fiz um mestrado na Argentina, voltei e aí não pude aprender bem o idioma porque falava muito português aqui, mas agora estou estudando e em breve aí, pelo dia 7 de maio, vamos estrear na TV hispana o En la Mira de la Verdad. Né? E agora estamos começando também no rádio, não é? Então todas as terças-feiras, martes, não é, para os nossos amigos hispanos, às 10 da noite, então logo 10h30 na verdade. Logo após o Na Mira da Verdade em português, estamos indo para a rádio hispana também. Posso fazer meu comercial também? Mas com certeza não tinha lembrado Tito, disso. o comercial aqui? Não, é sim, você também está gravando um programa em espanhol, não é isso, Nós outros já começamos a gravar, esta semana estamos gravando em espanhol, o programa Decifrando el Futuro, que é uma versão do programa Arena de Futuro. Muito bem, muito bem. Por, me permita hacer meu comercial ahora, ¿no? Yo soy casado con una boliviana. Entonces es más fácil. Habla mejor que nós outros. Muito bem, gente, muito bem. Mas, professor Arilton, tô te vendo aí, agora eu quero lançar uma pergunta para você, meu amigo. Arilton, a questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta foi a Fernanda Rosa, ela é de Itumbiara, Goiás, e ela diz o seguinte: sempre ouvi meu pai dizer que se hoje temos a Bíblia Sagrada, escrita e preservada como é, devemos agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana, pois é a única responsável por juntar os livros e preservar. Isso procede, meu amigo? É verdade que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que preservou o livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, e o agrupamento dos livros aí realmente foi a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, é isso? Tito, muito boa pergunta, né? E obrigado por ter enviado a sua pergunta. Nós temos que entender que a Igreja Católica Romana ela vai surgir da Igreja Cristã, isso após Cristo. E ao falarmos de Bíblia Sagrada, nós estamos falando de um livro milenar, que antecede em muito a data da fundação da Igreja Católica Romana. Eu queria partilhar uns textos, o primeiro deles é em Hebreus, no capítulo 1, logo no versículo 1, o autor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus escolheu falar ao homem através dos profetas. E nós precisamos entender 3 palavrinhas que são chaves nesse processo, que é a palavra revelação, inspiração e iluminação. Revelação é o conteúdo que Deus traz para o profeta, aquilo que Deus apresenta, é a mensagem. Isso é revelação. Deus escolheu algumas pessoas especiais, que nós chamamos de profetas, e a palavra profeta, professor Rodrigo me corrija, né? Navi em hebraico, significa o porta-voz. Então, o profeta é o porta-voz da mensagem de Deus. Deus entregou esse conteúdo, essa mensagem. Isto é revelação. Inspiração é a ação do Espírito Santo na mente do profeta para assimilar o que Deus revelou e registrar. No processo de inspiração, Deus não só acompanha o escritor, o profeta, ao registrar, mas nós cremos que o Espírito Santo acompanhou também a produção do livro de Deus. E existe um terceiro conceito teológico que nós chamamos de iluminação. Iluminação é o que eu preciso hoje quando eu leio a palavra. Quando eu abro a Bíblia para ler, o Espírito atua na minha mente para iluminá-la,
para que eu compreenda a revelação de Deus que foi dada por inspiração dos profetas. Agora, o processo de formação da Bíblia, ou do cânon bíblico, como nós chamamos, foi um processo que durou aí séculos. E ao longo desse processo, Deus usou, por exemplo, para a composição do Antigo Testamento, que possui 39 livros, um grande segmento do judaísmo chamado a Grande Sinagoga. E esta grande sinagoga era composta de vários sábios. Esses sábios, eles foram reunindo os livros dos profetas. Deus, por certo, dirigiu esse movimento, de tal forma que alguns livros foram colocados no cânon e outros, ainda que escritos por profetas de Deus, não foram colocados. E Deus, assim, orientou no ajuntamento desses livros, até que fosse definido os 39 livros como sendo o Antigo Testamento. Processo similar aconteceu para a junção do Novo Testamento. Os livros que comporiam o Novo Testamento. Quais eram os critérios para que esses livros do Novo Testamento fossem ajuntados? Primeiro era se o escritor havia sido um discípulo de Cristo, ou havia convivido com Cristo, ou um seguidor dele. Depois, se o que ele escreveu não estava discordando de nenhum outro autor, porque a Bíblia tem isso, a Bíblia não discorda em momento nenhum, há uma unanimidade de pensamento. Então foi um processo que durou séculos e esse processo ele antecede em muito o surgimento da Igreja Católica. E apenas também a um ponto aqui, a telespectadora nos pergunta assim, parece que o seu pai diz para você, olha, nós temos a Bíblia hoje graças à Igreja Católica. Eu imagino que a questão é o seguinte, esses crentes que estão falando mal da Igreja Católica, que alguém colocou isso, saiba que se não fosse a Igreja Católica, você não estava segurando essa Bíblia aí. Meus amigos católicos, eu os respeito muito, mas isto não é uma verdade histórica. A Bíblia não foi preservada só pela Igreja Católica, ela foi preservada também pelos judeus. Você tem um grupo de judeus maçoretas que copiavam com muito exímio todas as palavras da Bíblia em hebraico e preservaram o texto hebraico das Escrituras. Você tem a Igreja Cópita, que também ajudou a preservar bastante as Escrituras. A Igreja Ortodoxa Oriental ajudou a preservar. E a Igreja Católica preservou, sim, de duas maneiras. Letra A. Aqueles monges católicos que não tinham ligação com o Vaticano, no meio do deserto, muitos deles no Egito, não tinham outra coisa a não ser rezar e copiar livros. Então eles ficavam copiando a Bíblia. Esses monges ficavam em clausura. O que é clausura? São pessoas que vivem ali, não saem, não têm convivência com o mundo exterior, só ficam na clausura. Esses monastérios eram preservados quando um exército passava ali no deserto. Por quê? Destruir o monastério não era interessante para o exército, porque ele ia destruir o local onde ele podia parar para tomar água, para dormir. Então o monastério era preservado. E os monges copiavam aquilo e a coisa acabou ficando guardando manuscritos, cópias da Bíblia. Como, por exemplo, em Elefantino, em Santa Catarina, no Mosteiro de Santa Catarina que temos no Egito. Agora, e a igreja oficial? Eu lamento dizer para você que durante boa parte da Idade Média e também Idade Moderna, a igreja proibiu que a Bíblia fosse levada às mãos do povo. Foi proibido isso terminantemente. Aliás, nós temos o Wycliffe, por exemplo, Lutero, que foram condenados porque queriam colocar a Bíblia nas mãos do povo. Então, respondendo a sua pergunta, a Igreja Católica foi a única a preservar a Bíblia? Não, já falei que houve os judeus maçoretas, os cristãos cóptas, a Igreja Ortodoxa Oriental também preservaram a Bíblia. Os monges dos monastérios e a Igreja Católica Romana mesmo, ela participou dessa preservação? Essa é a pergunta. Sim, participou, mas de que maneira? Ela escondeu a Bíblia do povo, colocando no lugar da Bíblia a tradição. E uma vez que a Bíblia foi escondida, Deus acabou aproveitando-se dessa situação para que a Bíblia fosse preservada. Mas não foi uma preservação intencional, vamos guardar para preservar. Foi uma preservação de vamos tirar da mão do povo. E acabou acidentalmente preservando a Bíblia. Não porque tinha essa intenção. Muito bem respondida essa pergunta aí, muito interessante. Eu queria colocar agora uma pergunta aí Opa, temos aí pergunta da rádio? Ah, tá. Então, quero ver. Nosso amigo Veríssimo está no ar. Vamos lá, Veríssimo, qual é a próxima pergunta? Estou cá. Bom, é o seguinte, essa pergunta vem direta, bem direta, mas que eu creio que a mesa vai querer considerar. Aliás, os nossos amigos, já que não tem mesa, os nossos amigos debatentes vão querer considerar. Mas é direta para o pastor Luiz Gonçalves. E a pergunta é a seguinte: Pastor Luiz Gonçalves, quem são
os 144 mil são literais, é um número literal ou é simbólico? Está na mira. Rapaz, você me ama, hein? Olha aí, pastor, você viu que agora o espanhol está em pauta, hein? Não, mas essa pergunta que parece que é tão complicada, não é tão complicada quando se está ao lado do Dr. Rodrigo, né? Com certeza. Foi só uma brincadeira, mas a verdade é que nós poderíamos citar alguns textos da Bíblia, especialmente Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Mas respondendo a sua pergunta de maneira direta, e depois nós vamos debater um pouco mais o assunto, é o seguinte: os 144 mil, conforme está na Bíblia, não é um número literal, é um número figurativo. Os 144 mil representam aqueles servos de Deus que estarão vivos quando Jesus voltar. Pessoas que passarão por todas as tribulações, lutas e perseguições e que seguirão o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Assim, fazendo um resumo para você. E eu queria citar um texto aqui do livro de Apocalipse, capítulo 14, e depois passar o microfone ao Dr. Rodrigo para comentar um pouco mais esse assunto. Então ele diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aí vem assim, ó, verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Com isso, dando a entender que se refere a um grupo que realmente, claro, seres humanos que viviam na terra, que foram fiéis na terra e que foram então levados da terra vivos para o reino dos céus. Dr. Rodrigo. Não tem muito como complementar, o pastor Luiz Gonçalves é um especialista nisso, mas você que está em casa, deixa-me começar dizendo uma coisa: você está acompanhando esse programa com a Bíblia aberta? Se não, por que não fez isso agora? Eu falei uma coisa no Evidências que algumas pessoas ficaram espantadas. Foi um programa que eu fiz sobre o papado. Eu falei o seguinte: não acreditem no que eu estou falando. A Novo Tempo não pediu para eu parar com o programa depois disso. Mas eu vou repetir aqui, vou te pedir licença no seu programa para dizer a mesma coisa. Você que está em casa, vou te imitar agora, viu, pastor? Olha para mim aqui, ó. Chega mais perto. Viu? Não confie no que nenhum dos nós 5 estamos falando. Isso mesmo. Verifique se o que nós falamos procede na Bíblia. Tá bom? Pegue a sua Bíblia, abra, veja se o que falamos procede. Não confie porque o padre falou, porque o pastor falou. Não é o padre que vai salvar, nem o pastor, nem o líder espiritual. É o que a Bíblia fala. Então abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 7. Já deu tempo de você arrumar uma Bíblia aí. Aqui do capítulo 7 de Apocalipse, versos 1 a 8, fala dos 144 mil. O Apocalipse tem uma maneira de mostrar um texto, ele mostra de uma maneira resumida, depois ele amplia o quadro. O mesmo quadro dos 144 mil se repete do verso 9 ao verso 17. Aqui João não vê apenas 144 mil, mas uma grande multidão. E alguém pergunta no verso 13, quem são estes que estão com vestiduras brancas? De onde vieram? Note, não são 144 mil, mas uma grande multidão, descrita como inumerável, de todas as línguas, povos. Isso está no verso 9, uma multidão inumerável. E quem eles são? Aqui diz no verso 14, são aqueles que vieram da grande tribulação. Então o próprio grupo de 144 mil são repetidos aqui. Agora, para fechar essa resposta para você, por que 144 mil? Nós temos em nossa cultura, falou de cultura, nós temos alguns números que são emblemáticos. Fala 13 e as pessoas pensam em quê? Sexta-feira 13. Azar, sorte, não é isso? Fala 10. Que pessoa, gente boa. Uma vez eu estava falando em Portugal, aliás, eu estou indo para Portugal semana que vem, e numa palestra, uma moça me deu um copo d'água. Eu agradeci e falei assim, parabéns, e o nota 10 para você. Ela ficou triste. Depois eu entendi que em Portugal a nota é 20. Então quando eu falei nota 10, eu estava dando a metade. Ou seja, os números têm um significado. Assim também na cultura bíblica. 3 é número divino. 7 é o número da perfeição. 12 é povo de Deus. Tanto é que 12 apóstolos, 12 filhos de Jacó, 12 portas na Nova Jerusalém, etc. Só que eles têm algo na cultura do Oriente Médio que nós não temos aqui. Eles, quando querem enfatizar o significado de um número, eles multiplicam. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu falo que uma pessoa é azarada, eu digo 13. Mas se eu quisesse dizer que ela é azaradíssima, na mentalidade bíblica eu diria, você é 13 vezes 10 vezes 1000. Quer dizer, ela é muito azarada. Se eu digo que uma pessoa é muito gente boa, eu digo, olha, você é 10 vezes 10 vezes 1000. Lembra que eu falei que 12 significa povo de Deus? João faz a mesma coisa que ele fala. 12
vezes 12, vezes 1000. Povo de Deus inumerável. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então aqui é um superlativo do hebraico. 12 vezes 12 vezes 1000, quer dizer, o povo de Deus inumerável. Esse é o significado de 144 mil no Apocalipse. Se é que é possível adicionar, por favor, um segundinho só. Creio que se pensássemos de tal forma em que 144 mil não é um número, e sim um nome que descreve uma experiência. Acho que tudo aquilo que vocês mencionaram encontramos de maneira clara, capítulo 7 e 14 do Apocalipse. Passarão por uma tribulação que muitos não terão oportunidade, mas da mesma forma a bênção extraordinária de uma experiência profunda com Deus, aqueles que estiverem única antes do retorno de Jesus Cristo, sem passar pela morte. Portanto, esse nome que caracteriza esse grupo de pessoas de maneira tão especial. Eu não sei se pode complementar mais o que vocês já disseram, né? Mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho também. Sabe que esse é um assunto muito interessante e ele pode ser resumido numa frase que foi colocado aqui. 144 mil são todos os salvos vivos na volta de Cristo. Pessoas que já morreram ou morrerão, elas não poderão pertencer a esse grupo, porque como o pastor Rodrigo leu, eles vão vir da grande tribulação. Essa grande tribulação foi profetizada em Daniel 12. E essa grande tribulação, ela situa-se após o fechamento da porta da graça. Há uma pergunta para você que está participando do nosso programa hoje. Se a grande tribulação situa-se após o fechamento da porta da graça, o que Deus intenta com ela? Uma vez que as pessoas já estão definidas como salvas. Se as pessoas já estão salvas quando se fechou a porta da graça, para que haverá ainda uma grande tribulação? E aqui está o ponto, nós chegamos a esses 144 mil unicamente por esse motivo. E eu penso que funciona da seguinte forma. A acusação do diabo ao governo de Deus sempre foi de que a lei de Deus não pode ser guardada. Essa sempre foi a acusação. Só que nesse momento, Cristo não está mais no santuário. Se ele não está mais no santuário, não tem como interceder. O que acontece então? Esse pessoal terá que viver um período sem a intercessão de Cristo no santuário e sem pecar. Lógico que eles não mais pecarão, porque a porta da graça se fechou. Isso é para provar de que a lei de Deus pode ser guardada. E a acusação de Satanás cairá por terra. Muito bem, esse tema foi interessantíssimo, fantástico a resposta de cada um de vocês aí. Nós temos que ir para um intervalo, mas olha, lembrando que no último bloco nós vamos começar a tratar de um tema bastante interessante. Então não sai daí não, logo depois do intervalo a gente vai falar para você o que é isso. Já estamos de volta, agora são 23 horas e 1 minuto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por você estar participando do programa especial Todos na Mira. São 5 contra 1, 5.1, 5 homens aí respondendo as mais diversas dúvidas, mais diversas questões que chegam aqui no programa. E você pode mandar as suas perguntas das mais diversas formas também. Para participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai entrar no nosso blog, além de você conhecer aí todo o conteúdo que nós postamos ali semanalmente, conteúdos fantásticos sobre as mais diversas questões bíblicas, teológicas, filosóficas, de personalidade, enfim, o que você quiser você pode encontrar ali no nosso blog. Você vai ver que do lado direito você tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo, é só você mandar a sua pergunta por ali que eu recebo aqui na hora, tá bom? Você pode também mandar a sua pergunta ligando para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga lá para a gente e manda a sua pergunta que também chega aqui. Ou então um e-mail. todosnamira@novotempo.com. todosnamira@novotempo.com. Fora as nossas redes sociais que você também pode interagir com a gente o tempo todo. No Facebook @namiradaVerdade.nt e no Twitter @namiradaVerdade. Mande as suas perguntas, participe, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e a sua dúvida estará na Mira da Verdade. Queridos amigos, a próxima questão eu quero direcioná-la para o professor e pastor aí, Kleber Gonçalves. A questão é a seguinte:
Pastor Kleber, nós vivemos num mundo secularizado. Isso é conhecido de todos. E é muito comum nos depararmos com a seguinte questão que eu vou colocar agora. Quem mandou foi o Arleson Pimentel de Belém. Ele diz o seguinte: onde Deus está quando ocorrem desastres naturais, acidentes aéreos, em que morrem muitas pessoas, dentre elas alguns inocentes? Onde Deus está? Já que nenhuma folha cai sem o conhecimento de Deus, como que Deus permite tudo isso? Olha aí, professor, isso é muito comum a gente se deparar as pessoas revoltadas e indagando a Deus. Por que Ele permite que isso aconteça? Tito, sem dúvida alguma, esse é um dos temas que a nós, como seres humanos, mais traz dúvidas na busca por respostas para compreendermos os porquês ou a real razão da dor e do sofrimento. E aqui há dois aspectos importantes. O primeiro deles é que sempre foi a artimanha, a estratégia do inimigo de nossas almas causar a dor e sofrimento e acusar a Deus. Desde o princípio assim ele age, como acusador, como mentiroso, em realmente criar, causar as circunstâncias e colocar a culpa no Criador do Universo, o Deus que cremos. E eu confesso a você, Tito, que existem situações em que nós, como cristãos, e aqui vai um conselho, quem sabe, àqueles que nos escutam nesse momento. Existem situações que tentamos encontrar respostas, tentamos encontrar razões, mas que é impossível a nós, no estado que hoje vivemos, compreender de maneira completa as razões relacionadas com a dor e sofrimento humano. É um mistério, em muitas circunstâncias, a nós. Mas mistério esse que, ou a dor, o sofrimento que nem mesmo Deus pôde, quando Cristo veio a esse mundo, viver sem passar por ela. Eu sempre tenho em minha mente a experiência de Jesus Cristo na cruz, quando Ele diz de maneira inequívoca a nós: meu Deus, por que me desamparaste? Momento de dor e sofrimento que o próprio Jesus Cristo passou. Como explicar isso? O sentimento de Jesus naquele momento. Portanto, nós precisamos compreender que o originador, o causador de tudo isso é o inimigo de nossas almas. Deus não é culpado, foram as escolhas que nós, como seres humanos, e Lúcifer fez no início que causou tudo isso, mas que também é um mistério. Não há como tentar encontrar resposta a cada pormenor relacionado com a dor e o sofrimento humano. Mas, obviamente, isso por milênios, nós vemos essa questão sendo levantada e pessoas seculares sempre utilizam esse tema para, quem sabe, negar ou fugir da realidade do divino, da realidade do transcendental. Posso dizer uma palavra? Concordando com meu amigo pastor Kleber, realmente esse é um assunto, como o pastor falou, que mexe com todos nós. Eu ouvi uma frase uma vez, essa pergunta foi feita a um pregador americano: onde estava Deus no 11 de setembro? No momento da dor, da tragédia, onde estava Deus? E esse pregador americano disse assim: Deus estava no mesmo lugar em que esteve quando seu filho estava pregado na cruz. Então, Deus estava ali. Agora veja, tem um texto, vários textos que os pastores poderiam mencionar, o pastor Kleber já citou, mas eu queria resgatar esse texto de Apocalipse 21, verso 4, que diz o seguinte: que um dia, muito em breve, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, como diz o pastor Kleber, não é Deus o causador do mal, mas Deus vai eliminar o mal. E de acordo com Malaquias 4, verso 1, Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo do mal, e vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, pastor Kleber, onde nós vamos viver felizes para sempre. Amém, amém. Não complementado aqui, tem um detalhe só aqui, pastor Luiz, que você não mencionou. E aparentemente eu vou te contradizer, mas não vou. Você que está em casa, eu quero falar uma coisa aparentemente diferente dele. Tem uma consequência do mal que vai ficar para sempre. Tem uma coisa que vai ficar. Sabe o quê? Tudo o que vocês falaram realmente será provisório. Mas para que seja provisório a dor, o sofrimento, Deus teve que pagar um preço.
E aqui eu teria que ter mais tempo para explicar para você, mas há várias passagens na Bíblia, por exemplo, nele, em Jesus, hoje habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Senhor, antes corpo me formaste, falando de Jesus, Jesus vai ter por toda a eternidade um corpo humano, glorificado, porém humano, com as marcas dos cravos da crucifixão. Então, a pergunta não é por que Deus permitiu, a pergunta é quem pagou o maior preço. Aquela cicatriz que você tem em casa, sabe aquela cicatriz de um acidente? Aquilo ali na Nova Jerusalém vai desaparecer. Aquele olho meio torto que você tem, aquele defeito de postura, isso vai desaparecer. Mas a cicatriz do machucado de Jesus será eterna. Ele pagou um preço eterno para que o seu sofrimento não seja eterno. Pense nisso. Então, quando alguém pergunta por que Deus permitiu, a pergunta é quem pagou o maior preço para que tudo isso existisse. Jesus, de certa forma, estando no corpo humano, glorificado, porém humano, de certa forma, ele pegou prisão perpétua. Parou para pensar nisso? Ele morreu na cruz do Calvário, mas o pagamento não se limitou à cruz do Calvário. Por toda a eternidade, ele terá as marcas. Não é só um memorial, não se limita a ser só um memorial. Ah, que legal. Por que mesmo que o senhor tem essa? Ah, é verdade, só morreu por mim. Não é só memorial. Fez parte do pacote que ele teve que pagar para que esse sofrimento que vocês escreveram seja apenas provisório. Eu queria só concluir o pensamento. Quem sabe você que nos assiste nesse momento está passando por um momento de dor e sofrimento. Às vezes é muito simples ouvir outras experiências, mas quando você passa por ela, é diferente. E eu queria deixar com você algo maravilhoso que nós encontramos no Salmo 56, no verso 8. Quando aqui o salmista menciona: registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas no teu livro? Havia uma tradição nos tempos bíblicos em que quando um soldado saía à guerra, ele deixava um pequeno frasco com sua esposa ou sua mãe. E na ausência, no sofrimento, na dor de ver o amado distante, era colocada, quem sabe, lágrimas dentro desse pequeno odre. E quando ele retornava, esse odre era mostrado: está vendo aqui toda a dor, sofrimento que eu passei pela sua ausência, por você não estar aqui comigo. Querido, nunca se esqueça, cada lágrima que você derrama nessa terra, Deus vê, Deus sabe. Ele tem no seu odre cada lágrima que nós derramamos. Nunca foi plano de Deus que sofrêssemos nessa terra, mas é um Deus que o ama e vai lhe dar você o conforto que você necessita para passar esse momento de dor e sofrimento. E quando Cristo aqui regressar, maravilhosamente nós veremos o cumprimento desse local maravilhoso que Deus tem preparado a nós, onde não mais haverá dor, sofrimento e lágrimas. Agora, baseado, amigos, nisso aí que vocês falaram, nós temos uma pergunta interessante aqui e eu queria, professor Rodrigo, que de repente você começasse a responder. A questão é a seguinte: quem morreu na cruz? Jesus homem ou Jesus Deus? Aí está essa pergunta. Quero ver. Você está na mira da verdade, meu amigo. Bem, em primeiro lugar, eu não posso falar que Deus morreu, porque Deus não morre, ele é eterno, tá certo? A natureza divina de Cristo não poderia morrer na cruz, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Mas a natureza humana de Cristo morreu. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Como que pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se eu falei que Deus não pode morrer, então a cruz foi só uma encenação? Eu vou explicar isso para você. Eu tenho um carro em minha casa, tá certo? Eu tenho um carro em minha casa, mas vamos supor que um dia o pastor Kleber vai lá ao NASP com o pastor Arilton e me vem andando a pé com o aluno. E pergunta assim: Rodrigo, cadê o seu carro? Eu falei: deixei na garagem. Mas por quê? Porque eu tenho que andar a pé com esse aluno. Mas você tem um carro, se você tem um carro, você é obrigado a andar de carro. Não. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, quem é dono de quem? Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo. Pergunta a você: se eu deixo o meu carro na garagem, eu perdi o carro? O que vocês acham? Não. Eu continuo sendo um dono de carro, só que eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou andando a pé? Eu estou andando a pé. Então, quando Cristo se entregou, ele não perdeu os dons dele divinos, não tem como Deus deixar de ser Deus, mas ele pode, por sua própria autonomia, deixar em suspensão alguns atributos que ele tem. Por exemplo, quando ele esteve na terra como ser humano, e ele falou: com relação à minha volta, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, nem o Pai, realmente ele não sabia. Mas ele não perdeu a onisciência dele, deixou na garagem. Deixar na garagem, fazendo a comparação do carro, não é perder. Então, Jesus, na verdade, na cruz do Calvário, ele entregou. Por isso que ele falou assim: eu entrego a minha vida e volto a retomá-la. Então, saiba que Deus não pode morrer, mas ele pode voluntariamente entregar a vida. Agora, para fechar essa pergunta aqui, fazendo um link com o anterior. Quando ele retoma essa vida,
ele não retoma mais como ele era. Então ele perdeu? Não, ele não perdeu. Mas o preço que ele pagou foi eterno. Ele vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Por isso, Tito, que eu vou aproveitar o gancho para explicar uma coisa que você não perguntou, mas tem gente em casa que pergunta. Eles pegam aquele texto de Paulo, Filipenses, que fala que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E tem gente, você sabe disso, que não aceita a Trindade. E fala assim, se Jesus era Deus, como é que o Pai deu um nome para ele acima de todo nome, se ele já era Deus? Ora, se você já é pastor, não precisa eu te dar o nome de pastor? Por que Jesus teve que receber o título de Deus se ele já era Deus? Note, Jesus volta para o céu no corpo humano. Ele volta menor do que os anjos. Ele volta menor do que os anjos. Então, por ele voltar menor que os anjos, porque Salmo 8 fala que Deus nos criou menor do que os anjos. Mas menor em estatura? Em estatura. A Bíblia fala que Deus nos criou um pouco menor do que os anjos. Então, Jesus volta menor do que os anjos, que ele volta no corpo humano, glorificado. Mas detalhe, agora que ele volta, o Pai lhe dá o título de Deus. Por quê? Jesus provou com a sua encarnação que ele é Deus por natureza e por mérito. Se Jesus não tivesse encarnado, ele seria Deus apenas por natureza. Mas ele mostrou que é Deus por natureza e mérito, porque ele não só tem a natureza de Deus, mas tem o caráter de Deus. Ele continuou tendo o caráter de Deus, mesmo quando ele não pôde usar os poderes de Deus. Por isso Jesus é o único no universo que é Deus por natureza e por causa honrosa. Por isso que o Pai lhe dá um nome acima de todo nome, porque ele já é por natureza e merece. Ele não somente é Deus porque é Deus, ele é e merece. Nenhum outro merece o título de Deus além de Jesus. Ele tem o poder de Deus, a natureza de Deus, e com a encarnação ele provou que tem o caráter de Deus. Por isso ele paga esse preço por toda a eternidade. Mas lembre, ele não perdeu seus atributos divinos, mas ele entregou alguma coisa de maneira eterna por minha causa e por você. E esta foi a morte eterna que ele sofreu na cruz do Calvário. Fantástico, muito bem. Muito obrigado aí por essa bela resposta. Eu quero colocar agora uma pergunta na mira da verdade aqui para o professor e pastor Arilton Oliveira. Tá na mira aí? Quero ver, professor. A pergunta é para você agora. Preste atenção. Por que a reforma alimentar é colocada com tanta força na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem mandou essa pergunta foi o Ricardo e Luana, pelo Twitter. Diga aí, professor, por que a reforma alimentar é uma das coisas que a Igreja Adventista prega? Por que tem isso? A Bíblia fala alguma coisa? Claro, Tito. A Igreja Adventista dá uma ênfase na reforma alimentar porque esse é um princípio bíblico para que todos nós vivamos. Mas como? Onde é que está isso na Bíblia? Bom, deixa eu ler alguns textos então. 1 Coríntios capítulo 3, se nós lermos o versículo 19, ou melhor, 16, o apóstolo Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Primeiro ponto, o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Deus habita nele. Qualquer coisa que eu usar que prejudique a minha saúde é um atentado contra o templo do Espírito Santo. Se eu for mais um pouco no capítulo 6 de 1 Coríntios 6, agora verso 19 e 20, Paulo continua. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como que eu glorifico a Deus no meu corpo? Tendo boa saúde. E se eu for para 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo vai ensinar que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então aqui estão apenas alguns textos que fundamentam o cuidado que eu devo ter com o meu corpo por ser o templo do Espírito Santo. Eu lembro, pastor Arilton, no primeiro bloco, que o pastor Kleber falou uma coisa muito interessante sobre a natureza humana na Bíblia, né? O ser humano, ele é um todo inseparável. Então, por exemplo, aqui na terceira carta de João, no capítulo 2, você percebe que Deus se preocupa tanto com a saúde física, mental e emocional. Por quê? Porque na Bíblia não há essa separação, não é? Então, para você, por exemplo, se você está com uma profunda gripe, a sua vontade de ler a Bíblia é bem menor e às vezes você nem tem. Por quê? Porque não há separação entre corpo, mente e espiritualidade. Então, por exemplo, aqui em 3 João 2 fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma.
Então a Bíblia se preocupa com a saúde integral. Quando o seu corpo está bem, a sua mente está saudável para você receber aquilo que o Espírito Santo quer comunicar para você. Agora, tenha em mente o seguinte: o adventista do sétimo dia que está informado com a Bíblia, ele cuida da sua saúde para ele ter uma comunhão melhor com Deus, porque sendo o corpo o templo do Espírito Santo, nós não jogamos lixo para dentro de um templo, é errado fazer isso. Agora, nós não devemos pregar uma espécie de salvação pela soja, não é? Então, eu gosto de aplicar esse texto para alguns em Efésios 2, 8 e 9, quando fala da salvação pela graça, fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de soja para que ninguém se glorie, certo? Então ninguém vai garantir o passaporte do céu por causa da soja. Agora, realmente, é isso que o pastor Arilton falou: se nós não nos cuidarmos da nossa saúde, não é, amigos? Como que a minha mente vai estar clara para eu entender a mensagem do Espírito para a minha vida? Então, não há, queridos, realmente separação entre corpo, alma e espiritualidade. Eu sei que você na sua igreja muitas vezes ouve a ideia, você que é um irmão evangélico ou católico, às vezes você ouve dizendo o seguinte: não, o que importa é o Espírito, o corpo não importa. Não, para a Bíblia importa tanto que o corpo é chamado de templo do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa mente, aqui, queridos, não é um aspecto só relacionado com aquilo que comemos. É importante entendermos a necessidade do descanso, a necessidade de exercícios físicos, da boa utilização da água, do ar puro, como um todo. Creio que o professor Leandro menciona bem a importância de vermos a vida humana como um todo, de maneira holística, e dessa forma oferecermos esse todo a Deus. É uma característica, principalmente no desenvolvimento da mentalidade moderna, nós dividimos a vida humana. São pequenos pedaços. Nós temos ali a nossa vida profissional, a nossa vida religiosa, a nossa vida familiar. Nós vamos dividindo a nossa vida. E Deus quer a torta inteira, não é só um pedaço. Precisamos aprender a oferecer o todo, e aqui, obviamente, inclui nosso corpo. E só uma contribuição mais. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Outras Bíblias dizem domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quando você encontra aí a palavra temperança ou domínio próprio, essa palavra está totalmente ligada ao que os pastores acabaram de comentar. Uma vida equilibrada, um equilíbrio, né? O professor Leandro citou a questão da soja, né? Comer soja é super saudável, faz muito bem à saúde, mas se você comer demais, vai lhe fazer mal, né? Comer alface é muito bom, mas se você comer só alface e demais, também não vai fazer bem. Dormir é importante, mas dormir também o dia todo também não é correto. E assim por diante. Por isso que a Bíblia usa a palavra temperança, domínio próprio, equilíbrio. E tudo isso faz parte do fruto do Espírito, né? Então o cristão tem que considerar, deve considerar a questão da alimentação, sim. A questão da comida, sim, é muito importante. E o pastor Kleber resgata os 8 remédios naturais, né? E um deles é esse que nós estamos citando, que é a questão da comida. Então, veja, tem um ditado popular que diz aí: nós somos o que comemos. Se você se alimenta bem, vai ter uma boa saúde. Se se alimenta mal, vai ter uma má saúde. E para quem quer saber um pouco mais, eu recomendaria um capítulo da Bíblia e um livro para você. Levítico 11... tem uma lista interessante sobre a alimentação, e você poderia ler o livro chamado Ciência do Bom Viver, de Ellen White. É uma recomendação. Teria outras recomendações, mas eu gostaria de ficar com essa daí. Ok, amigos, nós temos que chamar aí os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, mas antes de eu chamar o meu amigo Veríssimo lá, eu queria dizer para você que daqui a pouquinho nós vamos começar aqui a discorrer um pouquinho sobre o tema que nós queremos lançar para todos na mira. A questão da profecia de Apocalipse 17 e também de Apocalipse 13. Então, se prepare aí, porque as perguntas vão começar a ser direcionadas para esse tema. Queria agora chamar meu amigo Veríssimo, que está aí com os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. E aí, Veríssimo, o que você tem para a gente agora?
Olha aqui, está demais, continua demais, o pessoal continua muito curioso. O Rui de Marília, São Paulo, ele quer saber por que as igrejas tradicionais... Aliás, essa pergunta é direta aí para o nosso querido pastor Kleber Gonçalves, tá? Opa! Direto para o pastor Kleber e para todos os outros. Por que as igrejas tradicionais e neopentecostais estão dando tanta liberdade para o uso e costumes modernos? Uso de joias, músicas que se adaptam um pouquinho a músicas do mundo. Seria isso uma abertura para não perder o rebanho? E ele pergunta, que perigos podem esta prática trazer para a igreja e para a pregação do evangelho nos nossos... E aí, pastor Kleber, muito boa pergunta, hein? Sem dúvida. Quando falamos sobre questões relacionadas com usos e costumes, não podemos, sob hipótese alguma, perder de vista o princípio que está por detrás. Em todos os itens que foram mencionados aí, por exemplo, a questão de música, a questão de procedimento ético, a questão de comportamento, o princípio que nós encontramos por detrás. Obviamente, quando nós abrimos a porta de práticas mundanas à igreja, nós causamos dificuldades, levamos muitas vezes pessoas a se aproximar da experiência do mundo e não da experiência real com Deus, que é tão fundamental. Da mesma forma, precisamos compreender a necessidade de utilizarmos de maneira adequada princípios que Deus coloca a nós. E muito me apreciou um comentário que o pastor Luiz fez, quando tratávamos a questão do uso de joias. A importância de nós entendermos que no século XXI é necessário a contextualização daquilo que nós realizamos, daquilo que fazemos, ao nós apresentarmos a palavra de Deus às pessoas. Portanto, é necessário equilíbrio, sensibilidade, para que possamos aplicar, obviamente, meios que nos permitem nos aproximarmos de pessoas. Aqui um exemplo claro. Por exemplo, ao estar lá na Nova Semente num processo de evangelização, o processo que nós temos lidando com pessoas seculares e pós-modernas, uma prática comum é a não utilização da vestimenta que estamos acostumados como pastores. Eu não utilizo gravata. Então você que assiste o vídeo percebe que intencionalmente, para não se criar uma barreira de comunicação com o nosso público, a roupa é distinta. Mas, da mesma forma, é que você não conhece, mas a nossa programação voltada aos nossos membros, que é no sábado pela manhã, a maneira de vestir-se é completamente diferente. Estou sempre de terno e gravata, porque o processo é contextualizar dentro da realidade que nós vivemos. Portanto, é fundamental encontrar-se o princípio e aplicarmos de maneira adequada, com equilíbrio e sensibilidade, dentro da realidade que nós vivemos. Muito bem a pergunta aí. Desculpa, eu estou falando demais, né? Mas pastor Luiz aí? Não, é que o pastor Kleber, ele fala de um jeito que provoca a gente a falar também. Ele vai dando corda, assim, para a gente falar. E eu agradeço o pastor Kleber por isso. O pastor Ayrton Keller, que é o presidente da nossa igreja para a América do Sul, ele usou uma frase, eu só queria dizer essa frase, nada mais. Ele diz assim: nós temos que modernizar sem mundanizar. Ponto. Muito bem, olha só, então agora nós já vamos começar a partir agora para o nosso último bloco, amigos que estão aí, todos na mira. Nós vamos direcionar agora as perguntas para esses dois capítulos do último livro da Palavra de Deus, o Apocalipse, um livro bastante interessante para nós estudarmos nos dias em que vivemos. E houve, assim, bastante comentários sobre esses assuntos que nós vamos falar daqui para frente nas redes sociais. Portanto, nós vamos para o intervalo, mas logo depois do intervalo, os capítulos 13 de Apocalipse, onde fala das duas bestas do Apocalipse, e o capítulo 17. Não sai daí não, é o último bloco e está imperdível. Obrigado pela sua audiência, a gente volta já já. Estamos de volta, agora são 23 horas e 30 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por você estar conectado com a gente aí durante todo esse tempo aí. É um prazer muito grande ter a sua companhia. E a partir de agora, nesse último bloco do programa Todos na Mira, programa histórico aqui da TV Novo Tempo, nós vamos começar a tratar de dois assuntos polêmicos. Assuntos que nós temos que aprender mais e saber falar mais desses assuntos aí, que são dois temas, dois capítulos importantes do livro de Apocalipse. O capítulo 13 e o capítulo 17, porque
Nesses últimos dias se falou muito sobre o capítulo 17 e você vai entender um pouquinho porque nós vamos contextualizar essa questão aqui, tá bom? Amigos, todos vocês estão preparados aí? Nós vamos começar falando sobre esse assunto, nós temos aí ainda 27 minutos para falar sobre esse tema. A primeira pergunta que eu queria colocar, professor Rodrigo Silva, a questão é a seguinte: quem são as bestas do Apocalipse 13, professor? Mas antes disso, eu queria saber o seguinte: você sabe me dizer qual o significado da palavra Apocalipse? Olha, eu acho que todas as perguntas eram para mim. Quem são as bestas? E já resolvo aqui, a gente vai dormir, viu? Bom, já que você perguntou o significado da palavra, Tito, eu vou aproveitar aqui. Você tem casa, eu espero que você não esteja com muito sono. Eu vou fazer uma coisa aqui inédita agora. Vou na Novo Tempo dar uma aula de grego para você, viu? Uma aula de grego, fácil. Eu aproveito para mandar um abraço para meus alunos lá da Faculdade de Teologia, do NASP. E se você está assistindo Na Mira da Verdade, depois vai dormir, que amanhã tem aula cedo, tá bom? E lembrando que tem prova de grego semana que vem. E eu ensino uma coisa em grego, vocês vão aprender também em casa. 2 palavrinhas em grego. Primeiro eu vou ensinar uma preposição. Em grego, a preposição apó. Apó. Fala comigo em casa, apó. Apó significa para longe de. Alguma coisa que vai longe de. Por exemplo, apóstolo. Aquele que se veste e vai para longe, que vai enviado para longe. Você fala, por exemplo, apoteose, uma coisa que está longínqua, tão exagerado. Então, apó significa para longe de, para fora, apóstolo, aquele que é enviado para fora, para longe. Ok. Segunda palavra grega, calipto. Calipto significa sombra, coisa coberta. Tanto é que tem uma árvore que chama eucalipto. Boa sombra, porque o eucalipto tem uma boa sombra. Bom. Eunice, boa vitória. Eulália, boa fala. Você não fala esses nomes, né? Eutanásia, boa morte. Então, eucalipto, boa sombra. Boa, calipto, sombra. Apocalipto, para longe da sombra. Da palavra apocalipto, para longe da sombra, veio o grego apocalipsis. Algo que está para longe da sombra, que está fora da sombra, evidentemente está revelado. Perdeu a sua cobertura, está agora na luz. Então esse mito de que o Apocalipse é um livro fechado, um livro obscuro, não procede. A palavra Apocalipse lembra apó, para longe de, calipto, sombra, para longe da sombra, a luz revelado. Isso significa a palavra Apocalipse. Agora, com relação às 2 bestas do Apocalipse, eu vou começar, porque eu quero que meus amigos participem também, viu, Tito? Eu vou começar dizendo o que as bestas não são. Tá certo? Ok. Eu já ouvi várias explicações. Por exemplo, tem até uma chargezinha que eu vi no jornal uma vez, um camarada com a placa dizendo assim: a besta do Apocalipse é Osama Bin Laden. Aí o camarada falou assim: mas você no ano passado falou que era George Bush. Ele falou: não, é que eu trabalho com a versão atualizada da besta. Porque cada um coloca uma coisa diferente. Isso aqui que eu vou dizer é sério, aconteceu. Eu vi num livro de um autor chamado Win Malgo que a besta do Apocalipse era a televisão. E que as 2 anteninhas da TV, na época dos anos 60, 70, as 2 anteninhas eram os 2 chifres da besta ali. Então, quer dizer, não é por aí. Outros falaram que a besta é um computador. Outros falaram que é o chip. A besta do Apocalipse é deixada bem claro na Bíblia. Ela é o anticristo. É alguém que procede do cristianismo e usurpa o lugar de Cristo. Novamente, o grego, anti, em grego, não significa apenas aquele que é contra. É aquele que, além de ser contra, toma o lugar de. Então, a besta não pode ser um ateu, não pode ser um comunista, tem que ser alguém que saiu do cristianismo e tomou o lugar de Cristo. A besta também não é uma pessoa, um ser humano, é uma instituição que está aí atuando no mundo, as 2 bestas. Então é bom deixar bem claro que elas não são. Mas antes de revelar logo o que é a besta, acho que é bom a gente destrinchar um pouquinho a Bíblia para dar um suspense aí, né? E aí, professor Leandro Quadros, o que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Pois eu vou ler um texto e depois o pastor Luiz Gonçalves, eu sei porque ele gosta de falar do Apocalipse, e ele tá aqui já quase pulando no sofá para falar. Não, eu tô feliz com o grego, né? Eu tô feliz com o apoio e tal. Foi um apoio. Um apoio. Eu vou ler aqui um texto. Na verdade, Apocalipse 13 é muito importante nós estudarmos, amigo de casa, amigo da rádio. Apocalipse 13 nós temos que estudar à luz de Daniel, porque os 2 livros são da mesma categoria, livros apocalípticos. E quando você estuda Apocalipse 13, você percebe que ele tem uma grande correspondência com um outro poder
político-religioso mencionado no livro de Daniel. Lógico, tem outros textos aqui, além do capítulo 7, está no capítulo 8, mas eu queria ler só Daniel 7, 25, para nós continuarmos aqui com os nossos queridos amigos e convidados especialíssimos debatendo o assunto. Na identificação desse poder, aqui tem umas características dele. Daniel 7, 25 fala assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, os santos, serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui diz que este poder perseguidor, representado aqui por um chifre pequeno, chifre é um símbolo de poder na Bíblia, que corresponde a uma das bestas de Apocalipse 13, diz que ele queria se colocar no lugar de Deus em mudar os tempos, a lei, e perseguiria os santos do Altíssimo. Você não precisa ir longe na história para você perceber que foi no período medieval que a igreja medieval perseguiu os santos. E quando você faz uma comparação, por exemplo, dos mandamentos em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5 com o catecismo, você percebe, por exemplo, uma mudança drástica na lei de Deus. Por exemplo, o mandamento que diz para não adorar imagem de escultura foi tirado por inteiro do catecismo. O quarto mandamento, que ordena a observância do sábado, trocado por domingos e festas. E o 10º, que fala não cobiçarás, foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo. Então você já começa aqui uma identificação. E aí você vai para Daniel 8 também, E aqui no versículo 8 diz aqui uma coisa muito interessante, capítulo 8, versículo 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui diz que esse poder se engrandeceria até o príncipe do exército celestial, que é Cristo, é óbvio, interferiria no seu processo de ministério contínuo a favor do ser humano. E hoje nós sabemos que através da missa tenta se comunicar, pastor, o perdão, a purificação, e através também da mediação dos santos, contradisse, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, algumas obras de Cristo, não necessariamente, como o pastor bem comentou, o pastor Rodrigo, não é que está sendo contra Deus no sentido de bater em Deus, contra as doutrinas de Deus, mas muitas vezes se colocando numa posição contrária ao que Deus ensina, a pessoa se torna, o poder, o sistema se torna um anticristo, não é? Eu só queria complementar uma coisa aqui. Se você olhar em casa o Apocalipse mostra também a junção dessa besta com uma mulher, que nós vamos falar daqui a pouquinho no capítulo 17. O cristianismo de longa e longa data, sempre interpretou essa besta de Apocalipse 13 como sendo o mesmo animal que aparece em Daniel capítulo 7 e o chifre pequeno que aparece em Daniel capítulo 8. Isso, o cristianismo em toda a sua história fez a conexão. É o mesmo poder representado por diferentes símbolos. Outra conexão. Os cristãos, desde os pais da igreja, sempre interpretaram que esse anticristo tinha um envolvimento com o Império Romano. Isto não são os adventistas que criaram. Até Santo Agostinho também entendia assim, outros santos aqui, Papias, vários deles entenderam assim. Estou referindo a escritores cristãos. Agora eu queria retomar um texto que você mencionou aqui, Leandro, que você falou Daniel 7:25, você falou muito bem da mudança da lei, mas tem um detalhe que você pulou e eu queria chamar a atenção, se você me permite. Claro. Ele falou, mudou os tempos e a lei. E eu repito o que falei no momento do programa aqui. Não acredita não, e se ele estiver mentindo? E se o Leandro Quadros estiver mentindo para você? Faça o seguinte, pegue uma Bíblia em sua casa, em qualquer versão. Bíblia de Matos Soares, Bíblia da Ave Maria, Bíblia dos Testemunhos de Jeová, Bíblia evangélica, Bíblia na linguagem de hoje, qualquer Bíblia, qualquer uma. Abra em Êxodo capítulo 20, que traz os 10 mandamentos. Depois pega qualquer catecismo, em qualquer versão em francês, português, da Edições Paulinas, qualquer catecismo, e abra na parte que fala dos 10 mandamentos e compare se o que está dentro na Bíblia é o mesmo que está sendo ensinado no catecismo. Então realmente mudou a lei. Mas a profecia não falou só da lei, falou que daria mudar o quê? Os tempos e a lei. A palavra hebraica que está aqui para tempos, na verdade seria melhor traduzida por calendários, que aliás é a tradução que aparece na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia, na Tebe, tradução ecumênica da Bíblia. Essa palavra, calendário, é mais preciso do que tempo. Esse poder mudaria os calendários
e a lei. O calendário era importante, pessoal, porque o calendário no Antigo Testamento é que marcava para os judeus quando o Messias haveria de vir. E a Bíblia sempre mostra um calendário baseado na astronomia e na agricultura. Os meses em hebraico significam lunações. Os dias eram contados pelo pôr do sol. Então sempre era a agricultura, as festas judaicas que profetizavam a vida do Messias eram festas de agricultura, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. E o que Roma fez, especialmente depois que ela cristianizou-se? Ela começou a mudar os calendários. Mudou os calendários. Mesmo antes de cristianizar, Júlio César mudou os calendários. Depois o Papa Damaso também mudou os calendários. O Papa Gregório mudou o calendário. Você que está em casa, faz um exercício. Qual é o último mês do ano? Dezembro? Muito bem. Dezembro, a palavra dezembro, lembra que número para você? 10, mas é o mês 12. Novembro, lembra que número? 9, mas é o mês 11. Outubro, lembra? 8, mas é o mês 10. Setembro, lembra 7, mas é o mês 9. Quem mudou isso? Roma. Por que cada ano o carnaval cai numa data diferente? Porque a igreja, mudando a data da Páscoa, que a Bíblia não fala que a Páscoa é sempre no domingo, a Páscoa tem um dia exato para cair, de acordo com a Bíblia, a igreja pega essa Páscoa e estabelece, será sempre em tal domingo. E assim o carnaval, que é uma festa pagã, está atrelada ao calendário da igreja. Por isso o carnaval, cada época, cai num ano diferente, por causa do calendário eclesiástico. Para que você vá para o carnaval, depois tenha 40 dias de quaresma para se arrepender do que fez no carnaval, e aí depois vem a Semana Santa. Quem causou essas mudanças? Os dias, de acordo com a Bíblia, são de pôr do sol, e hoje comemora-se de meia-noite a meia-noite. Essas alterações foram feitas justamente por Roma, em sua fase pagã e em sua fase cristianizada. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Muito bem, mas se vocês estão falando aí que essa é uma besta, Apocalipse 3 fala de duas bestas, então qual seria a outra? Antes de falar da outra, acho que precisaria só voltar um pouquinho na primeira, porque Apocalipse 13, verso 1, fala assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E o verso 2, que é um verso chave para ligar os textos citados pelo pastor Leandro e pelo pastor Rodrigo, diz assim: a besta que vi, ou seja, essa besta aqui do capítulo 13, era semelhante a leopardo, citado em Daniel 7. E diz assim: e com os pés como de urso, citado em Daniel 7. E a boca como de leão, citado em Daniel 7. E diz assim: e deu-lhe o dragão, que de acordo com Apocalipse 12, verso 9, seria Satanás, uma das explicações. E diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a primeira besta do Apocalipse, ela se levanta do mar. Mar é água. E quando você vai para Apocalipse 17, verso 15, a Bíblia diz que água em profecia significa povos, multidões, nações e línguas. Então esse poder, essa besta aqui, se levantaria do meio do povo, do meio das pessoas. E como o pastor Rodrigo citou, no caso tem a ver com o cristianismo, do meio do cristianismo, do meio do povo. E o texto, o verso 2, esse texto, chama a nossa atenção para uma coisa muito séria. Diz que o poder que a besta tem é o poder de Satanás. E que o trono que a besta senta é o trono de Satanás. E que a autoridade que a besta exerce é a autoridade de Satanás. E o capítulo, quer dizer, é impossível a gente falar em meia hora todo esse assunto. Mas a verdade é que a primeira besta de Apocalipse 13 ficou claríssimo aqui na fala dos nossos companheiros, que a primeira besta é uma besta romana. A primeira besta é uma besta romana. Agora, a segunda já não é uma besta romana, mas depois elas vão se unir lá no final. Outra característica que nos ajuda a identificar a primeira besta que subiu do mar, creio que no verso 3, quando diz que esse movimento teria um golpe de morte, mas sua chaga mortal foi curada. E vemos ali a maneira pela qual o poderio desse movimento foi exercido por esse período de 1260 anos. 1260 anos, que conclui-se com a maneira pela qual o Papa perdeu seus direitos em 1798.
Então, de maneira clara, não há como fugirmos, né? Diversas características que apontam de maneira clara, identificando esse movimento. Agora, com relação à segunda besta, viu, Tito? Já para satisfazer a sua ideia aí, nós vimos então que a primeira besta, se ela está ligada com Roma, estou falando de Europa. Concordam comigo? Porque o que hoje você chama de Europa era uma extensão do Império Romano, e lógico, pegava um pouco mais, como o norte da África, a Ásia, mas é aquela parte ali. O mundo habitado naquela ocasião, a gente até fala muito em arqueologia do Mediterrâneo, o mundo do Mediterrâneo, né? Mare Nostrum, que diz em latim, o mar do Mediterrâneo. A outra besta é colocada no Apocalipse num contraste com a primeira. Ele mencionou que essa sai do mar. Se você olhar na sua Bíblia e na sua casa, Apocalipse capítulo 13, verso 11, esta outra emerge da terra. O contraste entre mar e terra dá a entender então que essa terra que seria um lugar desabitado, um lugar novo, inédito, porque está contrastando com o mar. Ora, qual é justamente a representação da nova terra na história, que surge justamente depois de todo esse período da Idade Média aí? A descoberta da América. E assim como Roma, embora Roma seja apenas uma parte da Europa, a Europa toda é representada por Roma, eu digo Roma capital agora, tá certo? Você pega a cidade de Roma, ela representa toda a Europa. Então agora eu tenho que pegar o contraponto disso. Qual é a nova terra? A história mostra bem claro. Até o nome que se dava, o Novo Mundo, é a América. A América é o Novo Mundo. E assim como a cidade de Roma representava o Velho Mundo, qual é a cidade que representa o Novo Mundo? Não é Brasília, não é Engenheiro Coelho, não é Jacareí, é Washington. Se você olhar, os Estados Unidos da América estão representando na história o Novo Mundo. Embora, é lógico, Cristóvão Colombo chegou nas Antilhas e Cabral chegou aqui. Mas apesar da descoberta da América ter se dado nas Antilhas, a representação da América é até a chamada América do Norte. Então, na minha opinião, esta América do Norte representa a segunda besta do Apocalipse. Tanto é que no verso 11 diz que ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Eu tenho muitos amigos americanos e, assim como eu tenho amigos católicos, eu espero que eles não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer. Mas como país, eu não estou falando do americano, meu amigo, mas como país, os próprios americanos admitem isso. Você tem Michael Moore, que escreve sobre isso. Os Estados Unidos hoje são o gafanhoto do mundo. Eles consomem a maior parte da comida do mundo, a maior parte da eletricidade, eles dominam a economia, eles manipulam as mentes, mas eles parecem cordeiro, porque parece uma nação protestante, voltada aos princípios da família, mas ela tem uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A Bíblia, o país da liberdade religiosa, ninguém pode ofender ninguém, o país dos direitos civis, olha que lindo, os negros foram respeitados lá, mas é o país que mostra, através de Hollywood, a maior promiscuidade, a maior pornografia, onde as igrejas estão abandonando. Esse país aqui, segundo a profecia, exercerá no futuro uma aliança com a primeira besta que terá alcance mundial. Duas coisas para fechar aqui. Tem que ser mundial, porque a Bíblia fala que o sinal da besta será colocado em todas as pessoas. Então tem que ter um alcance, um governo de características mundiais. E hoje estamos a postos disso acontecer, porque muitos sociólogos dizem que precisamos de um governo mundial, extra-fronteiras, que controle as bolsas de valores, a internet, tráfico de drogas e de armas, que hoje, infelizmente, estão nas mãos de ninguém. Precisamos de um governo único. É bom isso. Mas, de acordo com a profecia, esse mesmo governo mundo único pode fazer a tríplice aliança. Agora, quando você ouve falar de besta, a palavra besta, principalmente eu que sou mineiro, hoje tem uma conotação meio, deixa de ser besta. Na verdade, a gente usa a palavra besta ainda por causa de uma tradição bíblica, mas a palavra besta em grego é therion. Therion significa fera, monstro, animal. Então, na verdade, é um animal que surge da terra e um animal que surge do mar. Tá bom? Essa é a questão. A gente usa besta ainda por uma questão de tradição, mas não sinta que é besta no sentido de xingar alguém, de ofender. É um monstro, é um animal que representa poderes político-religiosos. Agora, muito bem, a gente conseguiu identificar essas duas bestas no Apocalipse 13. Agora, por que entra a questão de Apocalipse 17? Porque Apocalipse 17 fala de 7 reis envolvendo a besta. Que história é essa daí, professor Leandro Quadros? Que a gente pode começar a startar esse assunto aí e tentar destrinchar em 7 minutos. O que vocês conseguem passar pra gente essa explicação do Apocalipse 17 aí? Olha, antes de eu comentar com os colegas aqui, eu queria dizer o que esses reis não são. Então, algumas pessoas, por exemplo, leem Apocalipse 17, 9 e 10... E quando fala assim que 5 reis caíram, um existe e outro vai existir e durar pouco tempo,
Algumas pessoas dizem que aqui é uma relação de 7 papas e que no último, quando vier o último papa, Cristo vai voltar. Isso não procede biblicamente, é até uma forma preconceituosa, diríamos assim, de abordar um texto bíblico tão importante, e não podemos desrespeitar os irmãos católicos com esse tipo de interpretação, né? Então, o detalhe é que Apocalipse 17 não está falando de pessoas isoladas, mas como o pastor Rodrigo mencionou, o pastor Kleber e todos aqui, o poder representado por uma das bestas aqui em Apocalipse é o sistema. Então, jamais qualquer cristão pode ter um sentimento anti-papa ou anti-catolicismo, porque isso não faz parte do espírito cristão. Por exemplo, a Igreja Adventista tem um manual, né, que é o livro Declarações da Igreja, e você percebe ali, em um capítulo muito interessante, o respeito que o Adventismo tem para com todas as igrejas e os irmãos católicos romanos. Então, o fato de identificar o papado como uma das bestas do Apocalipse nada tem a ver com os irmãos católicos. Agora, não podemos jamais aceitar essa interpretação de que os 7 reis são 7 papas antes da volta de Cristo. O texto bíblico não dá margem para isso, até porque quando você lê, por exemplo, Apocalipse 17, aqui no versículo 10, o apóstolo fala o seguinte: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco. Ora, se eu jogar todo o texto para o futuro, eu estou adotando uma interpretação futurista, ou seja, Deus se revela nas profecias apocalípticas só para o futuro, mas não é isso que acontece. Deus se revela ao ser humano ao longo da história. Então, pelo sistema historicista, pela metodologia historicista, Deus, no livro do Apocalipse, tem uma mensagem relevante para as 7 igrejas da Ásia, de acordo com Apocalipse 1:4, foi escrito para eles. Deus tem uma mensagem para o passado, para as 7 igrejas da Ásia, para o presente e para o futuro. Ou seja, o método historicista, que não é uma criação adventista, como o Dr. Rodrigo destacou, né? Os protestantes, especialmente de fala inglesa, até o século XIX, seguiam essa metodologia de interpretação, mostra que a profecia apocalíptica tem uma relevância para o passado, para o presente e para o futuro. Então, quando João fala assim que um dos reis existe, possível, logicamente, ele está falando de um reino, de um império, de algum poder que existia nos dias dele. E nós sabemos que no final do século I, quando ele escreveu o Apocalipse, não existiam papas, o papado não existia. Então é óbvio que não pode estar falando aqui de 7 papas, certo? Então, isso primeiramente é o que não é. Os 7 reis não são 7 papas. Não espalhe essa lenda. Uma vez uma pessoa me escreveu, eu escrevi um artigo há algumas semanas sobre esse assunto, e uma pessoa, amigos, me escreveu o seguinte: ué, mas por que eu não posso ter liberdade de interpretar o Apocalipse dessa forma? Simplesmente porque em tudo na vida nós temos que ter critérios. Eu tenho que ter critérios na minha vida. Existem critérios interpretativos, hermenêuticos, de estudo da Bíblia que eu devo seguir, senão é uma bagunça. Se eu disser, por exemplo, eu interpreto o Apocalipse do jeito que eu quero, então eu não posso dizer para um ateu que ele está errado quando ele diz assim que a verdade é relativa. Não, eu tenho que ter critérios. Agora, se não são 7 papas, amigos, o que podem ser esses 7 reis aqui? Aí é com vocês. Queria aproveitar um gancho que o Rodrigo deixou aqui para dizer o seguinte: essa visão, essa interpretação do capítulo 17 de Apocalipse como sendo essa instituição milenar que nós falamos aqui, ela não é defendida inicialmente pelos adventistas e só. Nós mencionamos aqui hoje sobre uma obra de Dante Alighieri, e Dante Alighieri, nessa obra Divina Comédia, justamente no canto 19, ele identifica essa mulher de Apocalipse 17 como sendo a igreja romana. Se você vai, por exemplo, para os escritores aí do século XVIII, século XIX, você vai perceber que eles fazem a mesma identificação. Isaac Newton, por exemplo, que foi um tremendo matemático, que escreveu mais sobre teologia do que sobre matemática, ele declarou na sua obra em 1733 de que essa mulher do capítulo 17 é sim a igreja romana. O detalhe é o seguinte: esses 7 reis, o Leandro falou sobre o que eles não são.
A Igreja Adventista não tem uma posição definida sobre o assunto, mas tem algumas sugestões. Uma delas, que esses 7 reis seriam 7 formas de governo pelos quais Roma passou desde a sua fundação, em 753 a.C. Vieram aí os reis, cônsules, decembros, ditadores, tribunos. Um existe agora, seriam os imperadores, e um ainda não chegou. Quem não havia chegado na época de João? O sistema papal, que só chegou em 538. Uma outra interpretação aponta para 7 impérios que sempre atacaram o povo de Deus desde a Assíria. Aí você tem a Síria, o Egito, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma em sua fase pagã e sua fase papal. São algumas visões que nós temos e devem ser trabalhadas com muito cuidado. Muito bem, eu creio que esse é um assunto, pastor, que nós precisaríamos dedicar um programa todos na mira, só para tratar de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Mas a verdade é a seguinte, como o nosso tempo realmente não dá mais, eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa importante. Apocalipse 17, verso 5, diz assim: na fronte da mulher achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a Bíblia se refere à mulher. Mulher aqui se refere justamente a um movimento religioso, no caso uma igreja. E o pastor Arilton já fez o comentário, já explicou a respeito disso. O que eu queria dizer é o seguinte, é que na testa dessa mulher estava escrito Grande Babilônia, mãe das meretrizes, mãe das abominações. Quando você vai para Apocalipse 18, verso de 1 a 4, Deus é claro em dizer que a grande Babilônia espiritual vai cair. E que antes que ela caia, Deus tem um chamado para os seus filhos, concordando com o que o pastor Leandro Quadros mencionou. Diz que Deus tem seus filhos, logicamente, em todos os movimentos religiosos. E Deus diz em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. É um chamado de Deus para que as pessoas aceitem realmente a verdade e andem no caminho correto apontado pela palavra de Deus. Queridos pastores, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar aqui. Eu sei que esse assunto dá muito pano para manga, a gente vai ter que marcar um outro para a gente destrinchar mais essas questões, mas eu queria agradecer vocês, a cada um de vocês imensamente pela participação do programa aqui Todos na Mira, e a gente vai se encontrar a qualquer momento ainda, quem sabe no segundo semestre. A gente vai combinar alguma coisa para a gente trazer aqui mais novidades, mais discernimento para os nossos telespectadores. Agradeço a cada um de vocês, muito obrigado. A gente não tem como mais nos despedir, a gente vai encerrar aqui, e a você que esteve com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação, e lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, neste programa, na TV Novo Tempo, a Bíblia terá coragem de responder. Até o nosso próximo encontro. Tchau.